Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. E vamos com a notícia que vem diretamente dos Estados Unidos com Paulo Figueiredo. Descoberto que está por trás da estratégia de Alexandre e Alcolumbre no Senado Federal. Fique até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E aqui a gente não aceita narrativa pronta porque investigamos, analisamos e revelamos os bastidores das decisões que impactam o Brasil. E vamos além da superfície. Questionamos, conectamos fatos e mostramos o que está por trás dos interesses. Mostramos informações sem maquiagem. Análise firme e compromisso com a verdade. Bastidores do poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Isso implica, então, necessariamente, em que o Alexandre acredita na reeleição do Lula. Porque nenhum desses caras, nem o Alexandre, nem o Flávio Dino, ninguém quer um nome indicado do Flávio ao Supremo. E apesar de todo esse gingado, a gente certamente sabe, né, que Alcolumbre não vale absolutamente nada. É uma das figuras mais abjetas da política brasileira e, como nós vimos, ele não agiu sozinho. E deve existir algo a mais do que essa vingança pelo Pacheco, para esses caras terem se empenhado tanto. Raciocinem comigo, tá evidente que o Alexandre de Moraes, o Davi Alcolumbre e o Flávio Dino queriam algo que era o oposto ao que queria, por exemplo, o André Mendonça, que é uma pessoa íntegra. E até mesmo outras lideranças evangélicas, algumas mais íntegras, outras menos íntegras. Mas isso deve ser objeto de reflexão, né? Por que as pessoas comuns, nós, a reflexão que a Malu Gaspar fez, né? Por que nós estávamos do lado de Alexandre, de Alcolumbre, de Flávio Dino, e não do lado de André Mendonça? Por que nós estávamos do lado dos nossos vilões? Isso eu acho que é legal para ver a complexidade da vida, né? E eu creio que a razão mais profunda e pouco tratada para isso estar acontecendo é que, apesar de nós termos estado no mesmo lado do Alexandre do Dino e do Alcolumbre no dia de ontem, a diferença está na projeção para o futuro. Alexandre e companhia enxergam um futuro diferente do que nós estamos enxergando. A movimentação do tabuleiro que eles estão enxergando é diferente da nossa. A razão da revolta desse grupo com a escolha do Bessias não tem a ver com quem o Bessias é ou o que ele representa, mas com a preferência deles ao Pacheco e a quebra da promessa do Lula que nós vimos aqui. Mas a pergunta que fica, e eu faço essa reflexão aqui no ar com vocês, estava pensando muito sobre isso hoje, tá bom, se coloque no lugar do Alexandre de Moraes, tá? Você é o Alexandre de Moraes. Eu sei que é difícil, mas você é o Alexandre de Moraes, pensa nisso nesse momento, e tente não prender ninguém nesse meio tempo do nosso exercício mental. Mas pensa que você é o Alexandre de Moraes. Aí você trabalhou muito para rejeitar o Bessias, porque você quer o Rodrigo Pacheco. Como que a rejeição do Bessias traria o Rodrigo Pacheco de volta à discussão para uma vaga no STF depois dessa confusão toda? E vejam, já está estabelecido, ou pelo menos tem dito sido abertamente, que o governo Lula não deve indicar outro nome até o fim das eleições. Esse teria sido, inclusive, o acordo com o Alcolumbre. Já teria sido um acordo firmado. Então, Lula não vai indicar outro nome. A única conclusão possível, então, é que Alcolumbre e Alexandre Dino esperam que, após a eleição, o nome do Pacheco seja indicado. Vocês estão acompanhando? Indicado por quem? Ora, eu duvido muito, apesar dessa notícia de agora há pouco da CNN, dizendo que o Flávio não descarta o Pacheco, eu duvido muito que o Flávio indicasse o Pacheco, e eu já vou voltar a isso daqui a pouquinho. Mas se o Flávio não indica o Pacheco, isso implica, então, necessariamente, em que o Alexandre acredita na reeleição do Lula. Porque nenhum desses caras quer nem o Alexandre, nem o Flávio Dino, ninguém quer um nome indicado do Flávio ao Supremo. Vocês estão acompanhando? Portanto, o que pode se inferir disso é que toda essa movimentação feita com a gente foi feita com a convicção de que o Flávio não vai ganhar as eleições.
Caso contrário, o Bessias era muito melhor para eles do que qualquer um que o Flávio indique. Certo? Você pode me perguntar, e é até legítimo, mas por que mesmo com a reeleição do Lula, se eles apostam na reeleição do Lula, por que eles acham que o Lula, depois reeleito, cederia a pressão e indicaria o Pacheco? Ora, a resposta a isso é que Lula agora ele recebeu o recado duro. O Lula teria aprendido o que acontece quando ele tenta impor a vontade dele em detrimento da vontade do Alexandre. Em outras palavras, eles já mostraram ao Lula quem é que manda. E eles têm convicção de que esse Lula domesticado vai ganhar as eleições. Caso contrário, eles teriam aceitado o Bessias. Isso. E é por isso que eu estou dizendo, desde novembro de 2022, que não adianta fazer oposição ao governo Lula. É necessário se opor ao regime. O Lula é uma peça, é um componente do regime, mas ele não é o maior componente do regime. A gente precisa pensar em enfraquecer o regime e se aproveitar, como nos aproveitamos, das divisões. Mas a pergunta que você deve estar fazendo é, Paulo, você está dizendo que o Alexandre acha que a gente vai ganhar as eleições, que acha que o Lula vai ganhar as eleições? Como? Se as pesquisas estão dando Flávio à frente do Lula, se a rejeição do Lula não para de crescer, se o governo está apanhando 24 horas por dia, inclusive na mídia mainstream, de onde vem essa convicção do Alexandre na reeleição do Lula, a ponto dele aceitar correr o risco de barrar o Bessias e dar uma indicação de uma vaga ao Supremo Tribunal Federal de graça ao Flávio? Raciocina comigo. Das duas, uma. Ou ele acha que o Flávio vai indicar alguém mais palatável do que o Jorge Messias, que é um lunático ideológico de esquerda. Ele acha que o Flávio vai indicar alguém muito ruim, e eu confesso que, considerando o histórico de indicações do Bolsonaro, até que não seria nenhuma insanidade. Ou então, o mais provável é que ele está convicto, como eu disse, que o Lula vai vencer, e vai vencer sabendo que é o Alexandre que manda nas indicações. Ou vocês, da audiência, confiam no sistema eleitoral brasileiro? E isso precisa levantar uma pulga atrás da nossa orelha. Claro, a gente tem que ficar preocupado. Se o Alexandre está confortável com as eleições, a ponto de trabalhar para que o Lula não indique mais um ministro para o STF e haja o risco do Flávio indicar essa pessoa, talvez o Alexandre saiba uma coisa que a gente não sabe. Lembra, nós não sabemos como o sistema eleitoral brasileiro funciona. Ele é uma caixa preta pra gente. Nós não confiamos. Nós não confiamos. Pelo menos eu não confio e eu acho que vocês não confiam. Porque a gente não conhece. Quem conhece? O Alexandre. E aparentemente ele confia. Confia no resultado das urnas? Ele confia no resultado do sistema. Para quem tem dúvida de como apoiar o meu trabalho, E vamos para mais notícias no site Poder 360. Governador do Piauí defende nova indicação de Messias ao STF. Rafael Fonteles disse que a articulação deve ser aperfeiçoada para reapresentar o nome do advogado-geral da União ao Senado. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, defendeu neste sábado que o presidente Lula reapresente o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no STF. A manifestação foi feita em publicação no X. Fonteles afirmou que Messias demonstrou durante sabatina no Senado ter os requisitos necessários para ocupar uma cadeira na corte. Durante a sabatina realizada em 29 de abril, o ministro Jorge Messias demonstrou de forma brilhante todos os requisitos necessários para o cargo de ministro no STF, escreveu. O governador disse para que a articulação política em torno do nome de Messias seja aperfeiçoada e que o advogado-geral da União volte a ser indicado. Sendo assim, torcemos para que essa articulação seja aperfeiçoada e o nome do ministro Jorge Messias seja reapresentado, para que o Nordeste não seja prejudicado e o Brasil não perca um ministro do STF de altíssima qualidade. Sério, sereno, competente, humano e justo, declarou Fonteles. Messias teve indicação rejeitada pelo plenário do Senado na quarta-feira. O placar foi de 42 votos contra 34 a favor. Ele precisava
ao menos 41 votos favoráveis para ser aprovado. A derrota foi grande para que o governo Lula, sendo a primeira vez em 132 anos que o Senado rejeitou uma indicação presidencial ao Supremo. A eventual representação de Messias ao STF enfrentaria um obstáculo no Senado. O regime da Casa Alta prevê restrições para a nova deliberação na mesma sessão legislativa de matéria rejeitada pelos senadores. O presidente Lula ainda não anunciou quem será o novo indicado à vaga aberta pela aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso. Messias havia sido escolhido em novembro de 25 para ocupar o posto. A rejeição expôs uma derrota política do presidente Lula na articulação com o Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, defendia o nome de Rodrigo Pacheco. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.